Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina de máquinas térmicas. Na aula de hoje vou falar sobre noções a respeito dos compressores. Vou falar de alguns dos tipos de compressores e aí falar um pouco sobre o princípio de funcionamento e algumas aplicações também desses compressores. Essa aula vai ser dividida em duas partes e é isso. Vamos lá então, vamos começar. Antes de começar a falar aqui dos compressores, eu quero lembrar que vocês podem usar os meios que nós temos aí de comunicação para tirar suas dúvidas, caso elas fiquem aí, apareçam dúvidas na verdade ao longo dessa aula. Então vocês podem usar os comentários aqui o espaço de comentários aqui do YouTube, vocês podem utilizar o WhatsApp, vocês podem entrar em contato via AVA, tá? Então fiquem à vontade aí caso exista alguma dúvida, estou à disposição para poder ajudar. Bom, compressores são equipamentos que eles existem com a proposta de se aumentar a pressão de um determinado gás. E esse aumento ele se dá através da redução de volume, salvo nos casos dos compressores ejetores, que eu vou mostrar aí mais à frente um pouquinho nessa aula, o princípio de funcionamento. Bom, os compressores, à medida que eles executam o seu trabalho, que é o trabalho de compressão, eles provocam redução drástica de volume, tá? E aí, por conta dessa redução de volume, o aumento de pressão e temperatura do fluido. Em geral, o que é desejado no processo de compressão é a elevação de pressão, né? O aumento de pressão. O aumento de temperatura, na verdade, acaba sendo um efeito ali, uma consequência do aumento de pressão, tá? Mas ele não é, digamos assim, primordialmente um efeito desejado, tá? Mas é claro que junto ao processo de compressão vai acontecer o aumento aí da energia do gás, né? Consequente aumento de temperatura. Se você essa imagem que está aqui, deixa eu ligar o laser, né? Essa imagem que está aqui mostra exatamente um processo de compressão entre o estado 1 e o estado 2, né? Então, quando você comprime, você aumenta o nível energético aqui das moléculas desse gás. Se supormos que esse gás que está sendo comprimido é um gás ideal, o volume 1 vai ser maior que o volume 2, né? É o que eu defini aqui no texto e acabei de falar para vocês, que é a definição de compressão, né? Então você tem P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2 nesse estado 2, né? Como V2 é maior, né, do que como V1 é maior do que V2, você tem aí um P2 bem maior, né? Uma relação P2T2 maior que P1T1, né? Já que a temperatura vai aumentar e a pressão também, como consequência dessa diferença também aí nos volumes. Então você tem uma relação de pressão e temperatura maior no segundo caso do que no primeiro caso, né? Do que no estado antes do processo de compressão. Bom, a literatura aí classifica os compressores de acordo com a faixa de pressão em que eles trabalham, tá? E aí, compressores normais ou simplesmente compressores, eles vão trabalhar ali com o ΔP que vai variar de 0,2 kgf por centímetro quadrado até 30, né? Aí são compressores normais. Supercompressores vão trabalhar com esse ΔP maior do que 30 kgf por centímetro quadrado. Então você tem um compressor, aí PE é a pressão de entrada, né? PS é a pressão de saída, essa variação que é essa quantidade que nós vamos olhar para poder classificar, né? E aí o resultado, né, do processo de compressão, o gás ali, né, que está sendo comprimido, ele vai ser destinado a um duto, certo? Ou a um reservatório para o seu uso posterior. Então existem aí essas duas possibilidades na questão da compressão, né? Então, depois que você comprime esse ar, esse gás, ele vai precisar ser utilizado ou de forma direta ou enviado para um reservatório.
uma outra característica importante do compressor é a razão de compressão, ou razão de pressão, RP, né? Para um dado compressor, a razão de pressão é definida pela razão entre a pressão de descarga, ou pressão de saída, e a pressão de sucção, pressão de entrada. Então é PS sobre PE, né? PS é a pressão de descarga ou de saída, né? E PE é a pressão de sucção ou de entrada do gás. Observações importantes: não se deve confundir a razão de pressão com taxa de compressão, que é um termo usual lá no estudo de motores de combustão interna. E também lembrar aqui, que a alta razão de compressão realizada num gás de uma só vez aumenta o gasto de potência necessária à compressão e ainda força o projetista de máquinas a construir equipamentos mais robustos, ou seja, superdimensionados, né, quando se trabalha com altas razões de compressão, né? E essas altas razões de compressão são dadas de uma única vez, sem utilizar estágios intermediários, vamos dizer assim, né? Bom, a grande maioria dos compressores eles são acionados por meio de motores elétricos, bem parecido com o que eu mostrei para vocês lá nas bombas centrífugas. Há unidades aí para a produção de ar comprimido que são portáteis e acionados por motores de combustão interna. Em geral, motores feitos a gasolina para sistemas de pequeno porte e motores a diesel para sistemas de maior potência. Mas aí você vê os motores de combustão interna sendo utilizados para pequenos acionamentos, né, para compressores menores. E em alguns casos para compressores um pouco maiores. Bom, eu poderia citar uma lista enorme de aplicações de compressores, muitos mesmo. O compressor está presente em muitos tipos de indústria e de processos, muito presente na área hospitalar, né, consultórios, clínicas, enfim. Mas vamos lá. Coloquei aqui alguns desses exemplos, tá, para chamar a nossa atenção. O primeiro deles é a produção de ar comprimido, né, que aí cerca de 75% das indústrias brasileiras vão possuir aí, ou possuem instalações de ar comprimido. Esse ar ele é utilizado em dispositivos pneumáticos, na secagem e também no resfriamento de produtos, na calibração de pneus, no transporte pneumático, na aeração de processos, enfim. Dentro da indústria, linhas de ar comprimido são muito vistas, né, e muito utilizadas. Também existe aí outra aplicação muito vasta, que é a refrigeração e condicionamento de ar. Existe uma técnica aí muito dominada e utilizada para a produção de frio, né, que é o ciclo por compressão de vapor, que utiliza um gás refrigerante. Aparelhos de ar-condicionados, plantas frigoríficas, instalações de água gelada, também chamadas de chillers ou chillers, são exemplos aí que utilizam compressores dentro da indústria, na área de serviços, comercial e também residencial, porque os ar-condicionados do tipo split, né, esses que nós usamos em casa, nas salas de aula, escritórios, enfim, todos eles trabalham com esse sistema, né, de refrigeração por compressão de vapor de gás refrigerante. Equipamentos de processo, transporte, liquefação, dosagem, suflamento de gases de processo e outros mais. Sistema de propulsão a jato, né, os compressores axiais fazem parte da construção de todos os sistemas de propulsão a jato. Então pensa aí em qualquer tipo de sistema de propulsão a jato, em aeronaves, vai ter ali presente um tipo de compressor, tá? Eu poderia citar também aí dentro dessas aplicações diversas outras de pequeno porte, como por exemplo pintura, né, algumas jateamento, pintura por jateamento ou mesmo o jateamento são feitos utilizando compressores. Essas pequenas instalações aí, também equipamentos e máquinas, né, como marteletes que funcionam a ar comprimido, talhadeiras, punções pneumáticas, perfuratrizes de rocha, batistacas, vibradores, e enfim, é uma outra gama de aplicações para os compressores, onde eles são requeridos e precisam executar suas tarefas aí, eu diria até que de forma fundamental para algumas dessas aplicações que eu citei aqui.
Bom, os compressores eles estão presentes dentro de qualquer processo ou de um sistema de produção para provocar deslocamento de um determinado fluido. O caso aqui do exemplo é o gasoduto, né? Esse da imagem aí, a linha de gasoduto, né? Então você tem aí quilômetros que atravessam o nosso país. Então, basicamente, esse compressor está ali presente para causar esse fluxo, tá? O fluxo desse gás, né? Também pode ser utilizado para liquefazer um gás, pelo aumento da pressão desse gás, né? E aí depois do aumento de pressão, um possível resfriamento. Então os compressores aí tomam um cenário importante dentro dessas diversas aplicações que eu já mencionei. Bom, o acionamento de compressores é uma coisa importante e também a seleção da potência do motor elétrico, né, para escolher um compressor adequadamente. Mas antes de eu falar do processo para seleção, eu queria falar aí da ideia da primeira lei da termodinâmica, né, que eu acredito que todos já tenham visto aí. Imagina que você tem lá um compressor, né, você tem um fluxo de energia entrando, um fluxo de energia saindo, e aí a pressão na entrada é menor que a pressão na saída, né? Conservação de massa exige que a massa seja a mesma. Você vai ter que ceder um trabalho, né, para esse compressor, para que ele funcione, e ele vai perder calor aqui para o meio externo. Equacionando isso dentro da primeira lei da termodinâmica, a gente diz que toda a energia que entra, todo o fluxo energético que entra tem que ser igual ao que sai. Então o trabalho mais a energia que entra tem que ser igual ao calor mais a energia que sai. Abrindo isso nos termos energéticos que a gente já conhece, né? Considerando a altura, a velocidade e a entalpia do fluxo, fica essa equação inferior aí que você já tem conhecimento, né? Já é aí conhecida de vocês. Então, rearranjando, né? Reorganizando essa equação para colocar em evidência a vazão, né? Já que ela está presente nos dois lados e ela é a mesma na entrada e saída pela conservação de massa, eu consigo reorganizar a equação dessa forma. Bom, como no compressor as velocidades de entrada e saída vão permanecer as mesmas e as alturas também podem ser ignoradas, mesma coisa que a gente faz lá nas bombas e também nas turbinas, nós chegamos a esse equacionamento, né? Que o trabalho fornecido ao compressor vai ser a vazão vezes uma variação de entalpia mais uma determinada quantidade de energia na forma de calor que esse equipamento perde. Então, com essa equação eu consigo determinar a potência teórica mínima para se realizar a compressão de um gás, que vai passar de um estado na entrada para um outro estado termodinâmico da saída, certo? Bom, eu posso abrir, né, voltar a propriedade de entalpia para as outras propriedades que a representam, né, porque a entalpia é igual à energia interna mais o produto pressão vezes volume específico. Então eu consigo reorganizar isso dessa forma. A primeira parte aqui, no primeiro termo, é o aumento da temperatura do gás, né, que vai se refletir no aumento da energia interna. Esse segundo é o aumento da pressão do gás, que vai se refletir principalmente no aumento da energia do escoamento. E o terceiro, que são as saídas de calor, que vão constituir perdas ao longo do processo de compressão. Então, olhando para um motor aí, né, para um conjunto motor-compressor, melhor dizendo, olhando desde a energia elétrica que é fornecida da rede elétrica até a produção de potência e, claro, né, produção aí do que nós desejamos no ar ali, no gás que está sendo comprimido, eu forneço potência elétrica ao motor elétrico e esse motor tem uma eficiência. E essa potência elétrica é transformada em trabalho de eixo e por meio de um acoplamento ele é entregue até o compressor, né? Então o acoplamento e o motor elétrico precisam ali conter suas eficiências, né? Então essa potência de eixo que entra ainda vai encontrar aqui a eficiência do compressor, né? Até chegar lá na potência mesmo fornecida ao gás. Então para determinar a potência de acionamento, né, do motor elétrico, aliás, a potência do motor elétrico para acionamento do compressor, nós vamos seguir o seguinte procedimento que é bem parecido com o que a gente fez para a bomba lá, né? Você vai calcular o trabalho do compressor, vai supor que a quantidade de calor é zero, né? Por que a gente pode supor isso? Porque a eficiência do compressor já vai levar em conta essa perda
de energia além das outras, né? Então você vai reduzir aquela equação a essa aqui, ó. Trabalho, né, potência é igual a vazão máxima vezes a variação de entalpia. O segundo passo é calcular a potência de eixo, que sai, né, que é o que? O W do compressor aqui, né, potência do compressor, dividido pelo produto entre as eficiências do acoplamento e a eficiência do próprio compressor. E, por fim, utilizar uma tabela para calcular a potência de eixo ajustada. Tá? Então você vai com a potência para acionamento, né? Então você tem aqui as faixas de valores de potência de acionamento. Você vai escolher um fator baseado nessa potência e com isso você vai calcular a potência de eixo ajustada. Tá? Com esse aumento de potência do motor elétrico, vai tornar, claro, mais robusto e confiável o processo, né, e a seleção, e ele vai ser capaz de suportar alguma sobrecarga que possa acontecer eventualmente, tá? Sem comprometer os componentes envolvidos aí na transmissão de energia. Vamos adiante. Existem aí, de forma bem semelhante ao que acontece com as bombas, os tipos de compressores podem ser divididos em dois grandes tipos, né? Os compressores dinâmicos, também chamados de turbocompressores, e os compressores de deslocamento positivo, também chamados de compressores volumétricos. E aí já dá para perceber bastante a semelhança com o caso das bombas, né? No caso dos compressores dinâmicos, eles são rotativos, podem ser radiais ou centrífugos, axiais e os ejetores. Do lado dos compressores de deslocamento positivo, nós temos os alternativos de diafragma e pistão e os rotativos de parafusos, lóbulos, palhetas e o screw. Eu vou lembrar que essa aula vai ser dividida em duas partes e na parte de hoje eu vou aqui abordar de maneira breve os compressores dinâmicos e na próxima aula os compressores alternativos, certo? Então vamos lá. A maior parte dos compressores fabricados aí ao redor do planeta, eles são de deslocamento positivo. Se nós considerarmos apenas os compressores rotativos de deslocamento positivo, uma coisa importante precisa ser destacada, que é o fato dele produzir ou permitir a contaminação ou não do gás comprimido por óleo. Comprimido, né, por óleo lubrificante. Ou seja, duas formas aí de se enxergar os compressores. Se os rotores que vão pressionar o gás, né, eles têm contato entre si, vai acontecer o atrito entre as duas superfícies ali, né, claro. Com isso, vai requerer que lubrificação esteja presente nas peças. Ou seja, nesses casos vai acontecer a arraste do óleo lubrificante para a corrente de gás que vai estar escoando ali, né? Então, um exemplo, é interessante e muitas vezes necessário que o ar comprimido utilizado em ferramentas pneumáticas, como furadeiras, parafusadeiras e marteletes, tenham óleo lubrificante misturado com ar. Porque isso vai proporcionar à ferramenta lubrificação. Então você acaba tendo um ganho aí misturando o ar, né, da ferramenta pneumática com o próprio óleo que vai levar à lubrificação, certo? Agora, se os rotores não vão ter contato entre si, funcionando aí com folga, com uma certa folga, não há necessidade de lubrificação. Esses compressores então vão descarregar o gás isento de óleo, não vai ter presença de óleo. Alguns exemplos aqui, em hospitais, laboratórios, indústria de alimentos, entre outros. O óleo não pode contaminar o gás ou o ar que está sendo ali pressurizado, porque esse gás ou esse ar ele é utilizado no processo produtivo ou no serviço. Então, se você entregar um gás ou um ar pressurizado, mas contaminado com óleo, isso vai interferir na qualidade desse ar, né, do serviço inclusive. Então, quando os compressores eles não são isentos do óleo, né, ou seja, eles vão trabalhar com óleo misturado ali, eles vão precisar de alguma forma
utilizar um elemento que o separe ar e óleo após o processo de compressão. E na imagem aqui eu tenho um exemplo, né, um esquema de um compressor de parafuso dessa marca, linha, na verdade o modelo linha, né, da empresa Schultz. Então você tem um compressor e você tem aqui reservatório ar-óleo, separação primária do ar e do óleo, ou seja, esse elemento 7 é o elemento responsável por fazer esse processo. Então você vai conseguir reduzir a quantidade de óleo presente no ar, no gás que você está pressurizando, né? É claro que esse sistema apresenta uma certa eficiência, né, na separação, mas nem sempre é possível retirar todo o óleo desse cara. Então, vez ou outra ainda vai acontecer de que o ar ou o gás pressurizado seja entregue ainda ao processo com um pouco de óleo ali misturado, certo? Bom, nos compressores ainda, falando dos compressores ainda não isentos, não isentos de óleo, né, ali no processo, eles vão trabalhar com variações de pressão maiores do que os isentos de óleo, né? Isso vai ser dado pela razão de eles não possuírem folgas, mas isso também vai levar a um problema que é o desgaste, que tende a ser um pouco maior, o que vai ocasionar aí um custo maior de manutenção para esses compressores. Também quero lembrar que aqui, eu quero mostrar que no ponto 6 existe o filtro de óleo, que é para retirar impurezas do próprio óleo, né? Então há um controle sobre a qualidade do ar, claro, mas também a qualidade do óleo que é utilizado ali na lubrificação do sistema, né? Então agora eu vou falar de características dos compressores dinâmicos, tá? Então lembrando, são radiais ou centrífugos, axiais e ejetores. Os compressores dinâmicos vão possuir vazão contínua quando entram no regime permanente de operação. Já é a primeira observação que eu gostaria de fazer antes mesmo de falar do funcionamento deles. Os turbocompressores centrífugos ou radiais e axiais são máquinas que vão possuir um ou mais eixos impelidores ou rotores que vão girar a elevadas rotações impulsionando o gás. Vão aumentar a sua energia cinética e de pressão. Até lembra um pouco o processo e a forma de funcionamento das bombas centrífugas, né? Os turbocompressores centrífugos ainda são dispositivos de pequeno porte, de construção simples e baratas, usados em grande variedade de aplicações aí, e também dessas variedades que não vão requerer nem pressões nem vazões elevadas. Já os tubos compressores axiais são máquinas de grande porte que vão trabalhar com elevadas vazões. Até coloquei ali de até 1 milhão de metros cúbicos por hora, a pressões de até 9 barras, né? Os ejetores, na verdade, são um caso especial. Nesse caso, há uma mistura de um gás de alta energia com um de baixa energia, provocando aumento de pressão e vazão do último gás, né? Do gás que tinha menor energia. Então aqui uma imagem para mostrar partes do compressor radial ou centrífugo, né? À esquerda aqui, você tem o próprio compressor radial ou centrífugo, até lembra um pouco uma bomba centrífuga, né? Mais ou menos. E aqui você tem um rotor de um compressor radial, tá? Eles também são chamados de turbocompressores ou sopradores radiais. São muito utilizados na indústria, né? São utilizados na exaustão ou diluição de gases contaminantes de alguns ambientes, resfriamento e secagem de produtos, pintura industrial, limpezas de superfície e por aí vai. Eles vão possuir boa eficiência energética e baixo preço de aquisição e também baixo custo de manutenção. E é isso que favorece a sua grande aplicabilidade, sua grande, sua grande utilização dentro da indústria, porque são fatores bastante importantes. Boa eficiência, baixo preço de aquisição e baixo custo de manutenção, que são fatores aí, na verdade, que são muito esperados e desejados dentro de várias aplicações da indústria. Bom, dentro de uma determinada faixa de trabalho, né, de pressão aí, essa faixa em geral que vai de 10 kPa até 300 kPa, se dá o nome de soprador radial, né? Não sei se vocês já viram esse nome,
mas é o nome que é dado para esse caso específico, né? Então você tem as condições de entrada e saída do compressor, e se ele trabalha dentro de uma determinada faixa de pressão, essa que eu estou mostrando, ele é chamado de soprador, na verdade, né? Soprador radial. Existe o turbocompressor axial, que talvez seja o mais visto, talvez o mais comum, até mesmo para pessoas que não têm tanto contato com o compressor. Talvez seja um dos que seja mais lembrado quando se pergunta a respeito de compressores de maior porte, né? Então esse aqui é o esquema de funcionamento de um compressor, né? Desse do tipo radial. Ele vai entrar, o ar vai entrar por meio das palhetas, você tem um rotor, né, que vai estar girando, e esse ar vai passando por entre, né, essas palhetas, e à medida que vai tendo uma diminuição da área, você vai causando ali a compressão desse ar. Então, esses compressores são utilizados em algumas aplicações onde vão ser requeridas aí vazões elevadas, como por exemplo, sopro de ar em altos fornos, isso. Sistemas de propulsão a jato são aplicações aí que você vai precisar dessas características, né? Em alguns casos na indústria também são chamados aí de sopradores axiais, tá? Então eles podem aí ser chamados assim. Beleza? E também vale lembrar que nas turbinas, né, a gás, você tem a presença desses compressores que são aí muito utilizados para esses casos. Aqui está a imagem, né, do esquema do compressor axial. Aqui a montagem de um compressor axial num eixo, né? E aqui, ó, como eu falei, para sistemas de propulsão, você tem a entrada do ar, ele sofre a pressurização, depois inflama, né, a queima e a expulsão dos gases de exaustão. E aí, como eu falei, uma das grandes aplicações do compressor são os motores de propulsão de jatos, né? E também aí na indústria dos aviões, uma grande aplicação para esses caras. Também na geração de energia, né? Sistemas aí que trabalham com... Aliás, usinas que trabalham com sistemas a gás para geração vão ter ali na sua concepção um compressor desse. E por fim, compressor ejetor, né? Que é bem parecido com... Eu mostrei para vocês quando eu estava falando dos sistemas de bombeamento lá, para falar a respeito da escorva da bomba, né? Eu mencionei isso para vocês. Que é o princípio? Qual que é o princípio de funcionamento desse cara? Eles vão trabalhar com a inserção de um jato de um gás chamado gás motriz de elevada energia. Esse jato ele é emitido por um bocal em alta velocidade que vai arrastar o fluido de sucção. Então aqui, ó, você tem a entrada do fluido motriz por um bocal, a entrada do fluido de sucção, que é aquele que você quer, né, para o qual você quer fornecer energia. Então esse gás, né, esse ar que é injetado, acaba empurrando, entre aspas, aí, esse outro fluido da sucção para que haja ali na saída uma mistura, né, desses gases, mas ele vai sair com uma pressão e uma velocidade ali maior, tá? Vai sofrer processo de aceleração. Esses sistemas eles vão possuir design simples, são confiáveis e vão requerer baixa manutenção, porque eles vão funcionar sem peças móveis, né, peças girantes. Então isso é um ponto positivo que vai proporcionar a ele maior simplicidade. Então é isso, galera. Esse foi o assunto da aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar dos compressores de deslocamento positivo, também chamados aí de compressores volumétricos, tá? E eu vou começar falando dos compressores alternativos ali, de diafragma e pistão. Beleza? Um abraço, até a próxima aula e estou à disposição para dúvidas.